Ah, meu Deus, que emocionante! Ah! Olá, cara, qual é o seu nome? Se afaste, por favor. E meu nome é Quadro Negro. Cara, meu Deus, que nome Meu Deus, senhor. Para de fazer tanto barulho assim. Isso é uma poluição sonora para meus ouvidos. E se dá-me licenças, eu vou fazer coisas bem mais importantes do que conversar com certas pessoas. Adeus. ignorante. Vou conversar com outras pessoas. Olha só, aquela parece bem massa, ó. Bem massa aí, ó. Oi! Tá tudo... Sai de perto de mim, seu tarado! Eu sou lésbica, pô!